Assembleia de Deus, harmonia. Então, vamos ler a palavra de Deus. Eu quero convidá-los para a gente ler um texto bem conhecido e próprio para este período, o livro de Isaías, o profeta messiânico. Isaías capítulo 9, versos 6 e 7, apenas 2 versículos, ficará como um texto. Nós iremos fazer aqui, dentro do possível, uma exposição desses 2 versos da Bíblia, que julgamos importante para a reflexão de hoje. Diz assim, Isaías 9, 6 e 7. Estamos usando a versão King James. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo repousará sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e sustentar mediante o direito e a justiça, desde agora e para todos sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Vamos dizer amém? Merece um amém. O zelo de Deus. Tomem todos assentos e vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Agradecemos a presença dos visitantes e vamos juntos refletir. Meus queridos, na época em que Isaías é usado por Deus para profetizar estas coisas aqui, o tempo não estava fácil, muito difícil, escuridão espiritual, instabilidade políticas, ameaças econômicas, enfim, o povo de alguma forma tomando rumos estranhos e contrários à recomendação de Deus. Mesmo assim, Deus fala, Deus se revela, não movido por qualquer outra coisa, senão pelo seu próprio zelo, pelo seu amor ilimitado. Ele agiu. Acás, o rei de Judá, estava sob forte ameaça. Uniram-se o rei da Síria e o reino de Israel, através de Peca, o seu rei, cuja capital era em Samaria, estabeleceu uma aliança com a Síria para atacar os seus irmãos em Judá. Imaginem o clima. E quando Acás toma conhecimento deste fato, o texto bíblico diz que eles tremeram de medo, eles ficaram tomados de um grande pavor. A metáfora que a Bíblia vai usar na linguagem do profeta Isaías é que eles ficaram tão trêmulos como as folhas de árvore do bosque em meio a uma tempestade, a um vento forte. Ficaram tremulando de medo, tremendo, abalados, movidos por tanto medo. E Deus envia o profeta Isaías, juntamente com o seu filho, para levar uma mensagem de esperança a um rei que, mesmo fora dos padrões e do modelo de Deus, o amor de Deus extrapola muitas vezes os nossos limites, e Ele trabalha em nosso benefício apesar de nós. Uma coisa que eu sempre tenho repetido para Deus é pedindo para que Ele não me deixe de alguma forma atrapalhar a sua obra em mim e naquilo que Ele propõe fazer através de nós. Aquele rei, ele recebe a orientação de Deus
e inclusive para que ele buscasse a Deus, e mesmo assim ele não busca. Mas aí Deus, por conta e risco próprio, unilateralmente, ele faz a promessa do que está em Isaías capítulo 7, o verso 14. Apesar de tudo isso, dessa situação toda, e Deus vem e fala que não vai permitir, ele diz, olha, são 2 tições, chamou o rei da Síria de tição, bem como aquele rei de Israel, Peca, que estava coligado para destruir, ocupar Jerusalém, implantar um rei ao seu gosto. E como Deus tinha promessas feitas lá atrás, as palavras do Senhor não caem por terra. Se todos forem infiéis, Ele todavia permanece fiel. Apesar de toda aquela má vontade do povo, o desvio do povo, havia promessa de Deus a se cumprir em Jerusalém. E Deus não se deixa levar por respeitos humanos. Ele é o Senhor, Ele nos salvou sem que a gente sequer perguntássemos por Ele. A intervenção de Deus na terra se deu exatamente nessa condição. Olha o que diz Isaías 7,14. Apesar de tudo, Deus falando, Deus prometendo, e Ele diz, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Então, apesar de tudo, Deus diz, eu mesmo, eu darei o sinal. Eu vou dar um sinal. A virgem vai conceber. A virgem, contrariando toda a naturalidade das coisas, vai conceber e vai dar à luz um filho, e o nome dele é simplesmente Deus conosco. Então o Natal é Deus vindo ao nosso encontro, não para passar um tempo, uma temporada com a gente. Ele veio para ficar com a gente todo o tempo. Palavras de Jesus: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Entra século e sai século, e Emanuel com aqueles que o receberam. Quantos aqui já receberam Jesus? Tem lugar para Ele aí na estalagem do teu peito, do teu coração? Existe boa vontade aí para recebê-lo? Se Ele está reinando no centro da sua vida, se Ele está dominando o teu ser, você está de posse de vitória. O nome está escrito no livro da vida, e apesar de estarmos neste mundo, Ele nos garante, porque Ele está com a gente. E neste momento a grandiosa promessa foi feita, e logo em seguida vem esta: olha, um menino nos nasceu. Que coisa tão grandiosa aqui. O Messias prometido, agora se tornando o verdadeiro homem, sendo o verdadeiro Deus, Rei soberano, perfeito em caráter, e Senhor dos céus e da terra, nascendo no nosso meio. Os homens naturais não entendem isso jamais. Eles não compreendem, eles se chocam com esta
com esse evento, isso somente os que creem no milagre de Deus é capaz de compreender o que é que estava acontecendo aqui, essa promessa grandiosa. Então, primeira parte desse verso, um menino nos nasceu. O que é que quer dizer isso? Surgiu na história o Deus eterno, tomou forma humana, tornou-se igualzinho a qualquer um de nós, quanto ao corpo físico, a condição humana, as necessidades humanas. Ele nasceu, um menino nos nasceu. Então, este grande acontecimento, o nascimento de Jesus, ele assume plenamente a condição humana. Por quê? Porque ele veio se identificar com a gente, para que então pudesse ser verdadeiro homem, a fim de nos salvar. Não poderia ser de outra forma, porque se fosse ele apenas Deus, ele não poderia pagar o preço do nosso pecado, porque a justiça não seria aplicada com a devida correção e justiça diante dos próprios olhos de Deus, porque era uma luta desigual. Era Deus dizendo: não, eu vou e resolvo. Não, ele se tornou homem, por isso um filho nos nasceu como esperança, como promessa cumprida, como alguém que chega igualzinho a gente. Ele tinha que nascer dessa forma. Hebreus, capítulo 2, verso 14, o que é que diz? Visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Não é interessante isso? Ele teve que participar como nós. Ele nasceu na condição de homem, é um filho que nasceu. Ele, o verdadeiro Deus, que lá em João 1, não é? No princípio era Deus, todas as coisas feitas por ele. E este Deus se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Então é esse nascimento maravilhoso que vem. Cristo entende nossas dores porque caminhou na nossa condição, a nossa condição humana. Então ele veio como homem. E aí prossegue a parte B desse verso, isto é, do verso 6, um menino nos nasceu, agora um filho se nos deu. O Natal é a doação de Deus a nós, é Deus agora vindo se dar, nascer como homem e se entregar por nós. Ele não apenas nasceu, ele nos foi dado. Esse é o grande e extraordinário presente. Ele foi dado. A salvação começa no coração do Pai. E ele toma essa iniciativa, apesar do mundo não merecer, de ninguém merecer, de ninguém perguntar por ele, ele veio. Por isso,
O próprio Deus vos dará o sinal. É tudo vindo dele, esse benefício vem do Senhor. Então, quando chega essa época que a gente está tudo celebrando o Natal, é importante a gente saber que ali, para a gente é festa, para Deus lá, foi humilhação de Deus, foi Deus descendo da condição de Deus, se tornando homem, para nos reconciliar com Ele mesmo. Olha a grandeza do Evangelho, olha a grandeza da mensagem, olha o mistério de Deus, olha a independência de Deus em agir. Eu mesmo vos darei o sinal, apesar de vocês. Isaías disse a Acais, pede ao Senhor. Ele disse, eu não vou incomodar o Senhor. Nem isso ele foi capaz de fazer. Aí diz Deus, portanto, eu mesmo vos darei o sinal, eu mesmo vos darei um menino. O menino nascerá, e eu vos darei o filho. Ah, meus irmãos, como isso é grande. Olha, porque Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Você pode glorificar a Deus nesse Natal, dizendo, eu recebi o maior presente. Deus amou tanto que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Eis o motivo da nossa salvação, eis a vibração nesta hora em que celebramos a vinda, o nascimento, a entrada do Filho de Deus neste mundo. Ah, oxalá que essa consciência caísse em cada lar que está agora iluminado, uma lâmpada a mais, lâmpadas a mais, comidas especiais, a figura do Papai Noel. Olha que coisa, nada a ver, quanta celebração nós precisamos fazer para agradecer o Deus encarnado. O menino que quando chegou, Simeão tomou nos braços e ele esperava tanto, ele estava tão fundamentado nas promessas, que quando ele pegou o menino, ele se alegrou tanto que ele disse, Deus, agora pode me levar, agora eu posso morrer, agora pode me levar para o outro lado, porque eu já vi a tua salvação. Glória a Deus, esse é Jesus. Você está celebrando esse Natal com essa consciência que o menino nos nasceu, Deus se tornou homem, para pagar o meu pecado, ele teria que ser homem. Quando ele nos deu o Filho, ele nos deu como um cordeiro para morrer no nosso lugar. Por isso João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele carregava a consciência que estava nascendo não para a glória terrena, mas para morrer na cruz no nosso lugar. Para isso ele tinha que ser homem, ter carne e sangue como nós temos, sofrer as tentações que nós sofremos, sofrer fome, sede, desafios, afrontas, trabalho, suor, formação de profissão, mão na massa, cansaço, incompreensões, um lar cujos irmãos não confiavam integralmente nele, desconfiavam, tinham lá suas demandas.
Ele viveu tudo isso. E a Bíblia faz questão de dizer: em tudo foi tentado como nós, mas sem pecado. Porque ali estava Deus, limitado no corpo, sem lugar de repouso e de descanso. Houve um momento que ele fez uma colocação fortíssima para alguém que queria segui-lo. E ele precisou dizer: olha, as raposas têm os seus cantinhos, os seus covis. As aves dos céus têm uma parada lá no ninho que elas constroem. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O desconforto era grande, a missão era muito intensa. E para isto ele estava aqui. E quando tentaram dissuadi-lo da cruz, ele disse: para esta hora eu vim, porque o cordeiro precisava ser imolado. Por isso mesmo ele se submeteu, olha a cena, ele se submeteu ao batismo, como identificação com os pecadores, eu e você. E ele precisou ser obediente, então, passando pelo batismo e por todas as provações e tentações, e chegou o momento de entregar a sua própria vida no nosso lugar. Este foi o Filho que nos foi dado para nos substituir no banco de réu e receber a minha sentença e a sua sentença, e ele pagou com a própria vida, rasgou a cédula e a encravou na cruz, e nós hoje estamos livres, porque Deus nos fez nascer um Filho e nos deu como salvação para a gente. Ele precisava de tudo isso, porque foi Ele quem pagou as minhas mentiras, os meus desvios, os meus pecados, os meus erros, a minha maldade, a maquinação do meu coração. Foi Ele quem assumiu o meu lugar de réu, foi Ele que recebeu a minha sentença, é a cruz, é a morte, e Ele morreu no nosso lugar e ressuscitou para nossa justificação, e Ele está aqui com a gente dizendo: todo o poder nos céus e na terra é meu, e eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Este é Emanuel. Um menino Deus, menino rei não de uma temporada, mas o rei eterno, rei dos céus e da terra, rei dos reis, senhor dos senhores. Então, meus queridos, o Filho não apenas nasceu, nos foi dado. Romanos 8:32, aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, não poupou, Ele deu, diga amém. Então nós estamos chegando perto do Natal, essa ação do Criador, esse algo grandioso, incompreensível. A multidão, na sua maior parte, vai dizer: é loucura. A outra vai dizer: é um escândalo isso. Que escândalo é esse? Esse povo está louco. Esse evangelho é loucura. Por que é loucura? Porque é loucura, é escândalo para os judeus, é loucura para os gregos. Por quê? Porque quem já viu o Deus Todo-Poderoso, que tem as águas de todos os
oceanos na concha da mão, esse Deus grandioso, dominador de todas as coisas, aquele que fez tudo e domina e controla tudo, o Deus cujos céus não podem contê-lo, Ele é maior do que tudo, os céus dos céus não podem contê-lo, a terra é apenas o estrado de seus pés. Como que esse Deus toma um corpo igual ao nosso e passa aqui 33 anos no meio da gente? O túmulo está vazio, a história está dividida. Em apenas 3 anos, Ele marcou a história, Ele operou milagres, Ele assustou as pessoas. Os próprios discípulos, por mais que convivessem, não compreenderam a grandeza. Alguém, usando uma linguagem hiperbólica, chegou a dizer que o que Ele fez num curto ministério de 3 anos, se fossem escrever, não haveria bibliotecas capazes de comportar todos os volumes daquilo que Ele fez. Então, meus queridos, esse é Deus no meio da gente, isso é Natal. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e agora nós estamos enriquecidos por esta providência. Isso não é apenas luzes, não, isso não é apenas comidas típicas, isso não é Papai Noel, isso não vem dos homens, é o próprio de Deus dizendo: eu mesmo que estou intervindo na história, apesar de vocês, por causa do amor, da misericórdia e da graça. Ainda tem gente dizendo: eu vou tirar a mão do Evangelho. Olha que loucura! Se você descobriu isso, você descobriu a pérola de grande valor, o tesouro mais precioso. Vinda tudo e compre, se aproprie e não largue. Jamais. A gente tem que saber priorizar isto. Aí olha, a continuidade. Ainda no verso 6, agora a parte C. Bem curtinho, nós estamos fazendo uma exposição. O governo repousará sobre seus ombros. Você sabe quem manda? Esse menino nasce, estrelas se movem de lugares, guiando adoradores. Apesar da incompreensão daqueles em cujas portas bateram José e Maria, mas as hospedarias diziam sempre: não tem mais vaga, vá adiante. Terminou ele nascendo num coxo de animal. Oh, meus queridos, como essa cena se repete hoje. Quantos corações endurecidos, embrutecidos, apegados ao pecado, não querem. Diz: ele traz luz demais, ele ilumina muito, ele, quando chega, as minhas mentiras ficam grandes, o meu pecado é avultado, e eu não gosto de ver isso. Eu prefiro as trevas, porque as minhas obras são malignas. Então a verdadeira luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são malignas. Mas olha, Ele está vindo buscar os que creem, porque por mais que as portas tenham se fechado para Ele, alguns se abriram, e Ele disse: veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, Ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, e Ele virá brindar a salvação com a gente que espera para o grande dia, a grandiosa salvação. Esse é Deus, isso é Natal. É Deus enriquecendo os homens com a chance, com a oportunidade. Por isso mesmo os anjos cantaram: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Deus ama. Nós fomos objetos do amor de Deus, da graça salvadora que se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Jesus, Emanuel, a possibilidade do Deus com você aí, conosco aqui.
no mundo inteiro, em todos os países, onde tiver uma alma, tem a chance de ser enriquecida pela presença de Deus, porque Emanuel desceu através de um menino e nos foi dado para nos substituir na condenação, e ressuscitou para a nossa eterna justificação. Ele é Deus. Agora o governo, o domínio, está sobre os ombros dele. Acais estava agitado. O povo de Judá estava também agitado, porque diz que era Acais e o povo, que estava como folhas de árvores agitadas pela tempestade. Mas ele chega para dizer: te preocupa não, o rei da Síria e o rei de Israel são apenas tições, estão apenas fumegando, o poder está comigo, eles não vão fazer o que eles estão planejando. Ah, meus queridos, essa terra já foi muito ameaçada, a gente olha às vezes e diz: onde é que vai se segurar? É corrupção por tudo que é canto, mas o povo de Deus ainda olha para o Senhor e diz: Senhor, são apenas tições, não é? É apenas fumaça, porque quem reina é o Senhor, quem reina é o Senhor, o teu reino está vindo, e aí a gente vai orar, e diz: venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, nos céus e na terra, porque é a vontade do Senhor que vai prevalecer, sempre e eternamente. Isso aqui vai passar, isso aqui está passando, isso aqui está terminando. Nós estamos no começo de um derramar maravilhoso da graça salvadora de Deus. E nós devemos aproveitar a nossa chance de viver para Ele intensamente. Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Acaba com essa moleza, com essa insegurança, com essa dubiedade, com esse espírito dobre, com essa falta de disposição de segurar o arado. Deixa de olhar para os lados, porque quem põe a mão e olha para os lados não é apto para o reino dos céus. Corre a carreira que está proposta. Renova as tuas forças no Senhor. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Esse filho, esse menino que nos nasceu e esse filho que nos foi dado, o governo de todas as coisas está sobre os seus ombros. Olha, não está sobre os meus ombros, nem sobre os seus, nem os ombros da política, nem do poder econômico, não. O governo está nos ombros de Jesus de Nazaré, e o resto é poeira e atição. O coração dos homens podem fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do menino Deus, Emanuel com a gente, vem da boca dele. E a Bíblia diz que ele, porque sofreu como a gente, sabe se compadecer da gente. Sabe onde dói, onde arde, onde queima. Ele sabe os nossos limites. Ele diz que não deixa nos provar além da nossa força. Ele intervém, ele interfere. O diabo quer cirandar e ele diz: não, não vai cirandar. Ele intercede, ele é o sumo sacerdote eterno, intercedendo inclusive por transgressores como eu e você. Dá para a gente glorificar esse menino que nasceu, que é Emanuel, que é Deus com a gente, que tem um governo nos ombros dele. Cristo não carrega parte do governo, ele sustenta tudo, diga amém. Tudo, não é apenas uma parte, ele sustenta tudo.
Ele é Deus. Mateus 28:18, primeira parte. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Diga glória a Jesus. Palavras de Jesus. Colossenses diz: e Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Sabe por que você está aqui? Porque Ele está te segurando, Ele está te sustentando, Ele está te mantendo, Ele está te alimentando, Ele está irrigando todas as células do seu corpo, Ele está dando brilho a você, Ele te cobriu de pele, Ele te deu esse órgão grandioso, Ele está te mantendo, você está na mão dEle, Ele te deu um fôlego de vida, Ele te fez alma vivente, Ele te fez alma... Ele te fez semelhante a Ele, imagem e semelhança. Glorifique este que é Deus. Aleluias. Foi John Stott que disse: o Cristo que não governa totalmente não é o Cristo bíblico, não. O Cristo da Bíblia governa totalmente. Glória a Jesus. Então, agora nós vamos ver a plenitude do caráter deste menino, Jesus, o Messias, através dos nomes revelados aqui. Primeiro, nome dado a Jesus, esse menino que nasceu e esse filho que nos foi dado. Ele carrega nos seus nomes, que expõem o caráter dele, e os nomes tinham um significado grande na vida das pessoas, e agora Deus estava falando quem era esse menino e esse filho que nos foi dado. Olha que coisa, o primeiro nome dado, Maravilhoso Conselheiro. Ah, meus queridos, Ele opera milagres e Ele tem toda a sabedoria, Ele é a fonte da sabedoria. Ele não fala sem consistência, nada sai dele vazio, não. Tudo que ele diz é importante e verdade, porque ele disse: eu sou a verdade, mentira nunca esteve na boca dele. Então atenta para o que ele diz, porque o que ele diz é pura realidade e pura verdade. Provérbios 8:13. O temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Olha o que ele carrega de essência. Olha o conselho dele qual é odiar. Ele ensina a gente o temor do Senhor, a reverência ao Senhor, o respeito ao seu nome, a atenção, o dar ouvidos a Ele, porque consiste naquilo que Ele fala e ensina, consiste em ensinar a gente a odiar o mal, rejeitar tudo que é orgulho, arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Você já pensou? Uma comunidade que arranca isso pelo conselho de Deus? Como que fica esse povo? Um povo livre. Por isso ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse Filho que nos foi dado, nos libertando, liberdade nós teremos para odiar o que é ruim, não aprovar nada mal, rejeitar todo o orgulho, toda a soberba, todo
o espírito pedante, que quer aparecer, mostrando que é alguma coisa, isso é desconstruído pelo conselho dele. Ele ensina a gente a não subir no pedestal nunca, mas nos humilharmos diante dele, porque ele diz: à medida que você se humilha, eu te uso, eu te exalto, eu te aproveito, eu te redimo, eu te salvo, eu te livro. É através do ensino, porque ele diz: eu, na minha condição, nascendo entre vocês, tenho que ensinar, porque eu sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Se vocês querem ter paz, sejam simples, sejam humildes, sirvam. Ao invés de buscar que alguém te sirva, seja um serviçal para os outros, e você estará construindo algo muito importante para você na eternidade. Vamos voltar para a continuidade da leitura de Provérbios 8, lemos o 13, vamos para o 14. Meu é o conselho sábio, a mim pertencem o entendimento e o... Agora vocês, e o meu é o conselho sábio, na nossa tradução aqui, meu é o conselho e a perfeita sabedoria, eu sou o entendimento, eu tenho força, amém? Então olha esse maravilhoso conselheiro chegando e enriquecendo a gente, criando essa consciência, dando uma concreção de entendimento, capaz de nos projetar do chão, onde nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e receber esse conselho maravilhoso. Nessa tradução diz aqui: meu é o conselho sábio, a mim pertence o entendimento e o poder. Glória ao nome de Jesus, o menino que nasceu, o filho que nos deu, Deus nos deu. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. É Ele, tudo isso é o Senhor. Olha que expressão maravilhosa ainda de Isaías: magnífico em conselhos e maravilhoso em sabedoria. É esse que nos foi dado. É por isso que merece toda atenção, é por isso que a população que estava ouvindo Jesus chegou a dizer: nunca ninguém nos ensinou com esta classe, com este poder. Não é apenas palavras, é poder agindo através das palavras, porque Ele é conselheiro, mas Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso e é conselheiro, amém? Então nós temos a quem ouvir. O próprio Moisés, o legislador que tem destaque na Bíblia Sagrada, chegou a dizer: o Senhor levantará um profeta semelhante a mim, a ele ouvi. Recomendou que a gente prestasse atenção a esse maravilhoso conselheiro. E o que é que foi dito dos céus, quando ele estava sendo batizado, e a Trindade aparece? Olha o desenho maravilhoso da Trindade, a voz maravilhosa de cima, bradando, o Espírito Santo descendo em forma corpórea de uma pomba, Jesus ali no Jordão, sendo batizado por João, e a voz dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer, a ele ouvi. É este maravilhoso conselheiro, que durante toda a sua jornada aqui não parava. Ele era tão intenso no ensino, que os irmãos e a mãe e a família não compreenderam muito bem, disseram: nós vamos pôr um freio no Jesus hoje.
nós vamos sair daqui, porque ele não vem comer mais. Ele antigamente na carpintaria tinha horário de vir, ele chegava, ele comia, ele dormia, ele agora juntou um grupo de homens aí, e é de casa em casa, de estrada em estrada, entrando e saindo, e ele já não tem mais hora, ele não respeita mais as horas, ele estava noutra. E aí chegaram e disseram: olha, a multidão cercando ele lá dentro, não parava de ensinar, não parava. Você acompanhar a jornada de Jesus num dia, você vai confirmar que era muito intenso, e ainda encontrava tempo para orar, sozinho. Diga amém. Como é que está a tua jornada? Muito intensa? Você tem encontrado tempo para orar? Jesus é exemplo para a gente. Eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Podemos ser muito intensos, mas a gente tem que parar para orar. A gente tem que ter o nosso momento com Deus, porque esse é o caminho da renovação espiritual. Amém? E aí, disseram: a tua mãe e teus irmãos estão aí querendo falar-te. E eles estavam prontos para segurar Jesus. Jesus disse: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E apontou para a turma que estava em volta dele: eis aqui minha mãe e meus irmãos, qualquer um que fizer a vontade de meu Pai, esse é a minha mãe, irmãos e irmãs. A família de Jesus sou eu e você. Ele nos fez família de Deus, cidadãos dos céus, membros da família de Deus. Glorifique a Deus e honre essa posição de filho que você carrega, descarregar. Então se assuma no chão da vida, seja um cristão autêntico. Deixa de ser um cristão de 2 horas na harmonia e voltar para casa feito um diabinho, falando de todo jeito, acusando todo mundo, mal-humorado, batendo nos próprios filhos, desagregando na rua em que mora, sem paciência no trabalho, preguiçoso, não lê, não ora, não medita na palavra. Te converte hoje, porque o menino nos nasceu, apesar de mim, apesar de você, ele está aqui e ele nos foi dado para nos restaurar. Ele nos foi dado para nos ressuscitar da morte para a vida, da perdição para a salvação, da condenação para a salvação, sermos achados por ele. Então, meus queridos, esse maravilhoso conselheiro está aqui essa noite, e ele tem conselho para mim e para você. Ele, olha, magnífico em conselho e maravilhoso em sabedoria. E ele chega em Provérbios 3:21, diz: filho meu, não se aparte esses ensinos dos teus olhos, guarda em teu coração. Diga amém. Glória a Jesus. Agora, ele não é só maravilhoso conselheiro. Outro título que mostra o caráter de Jesus, os atributos dele: ele é Deus forte. Olha a expressão. Então nós temos um maravilhoso conselheiro, um menino que nos nasceu, um filho que nos deu, e ele é maravilhoso conselheiro, e ele é Deus forte. Aquele menino, sim, ele move nos céus, nos astros, as estrelas, ele dá sinal, ele sinaliza as coisas, ele sabe todas as coisas, porque Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. E agora o Deus dos céus revela aos pais que alguém ia procurar tirar a vida daquele menino indefeso na condição humana, como verdadeiro menino. Ele era indefeso, e Deus moveu as coisas, revelou-se à noite, tirou o menino para um lugar seguro no Egito. Os demais foram procurados, como vocês sabem, de 2 anos para baixo foram eliminados, mas ele estava fora dos riscos, porque ele precisava se tornar homem e morrer no nosso lugar.
ele tinha uma missão muito mais grandiosa, não era a hora dele morrer ainda. Então quem é ele? Olha o que diz aqui, no primeiro livro das Crônicas: ó Senhor, tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Eu não vou nem dar o versículo, porque estou vendo que tem uma certa diferença grande na tradução, não precisa, mas escuta bem, está em 1 Crônicas 29, 11, não ponha porque eu quero ler nessa tradução. Ó Senhor, tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra a ti pertence. Ó Senhor, o reino é teu e tu governas soberano sobre tudo e todos, a riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas, em tuas mãos reside toda a força e o poder, na tua destra a dignidade, consolo e encorajamento que todo ser humano carece. Agora, portanto, nosso Deus, rendemo-nos-te graças e louvamos o teu glorioso nome, Yahvé, ó Senhor. Dá para adorar este que é o Deus forte com a gente? Quem é que há de nos destruir? Por isso que ele chega a dizer o que está em Isaías 41:10, por isso não temas, porque eu estou contigo, não te assustes, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Você está seguro por esse menino que nos nasceu? É ele que está dizendo, não temas, porque eu sou Emanuel, eu vim para te socorrer, eu vim para te salvar, e a condição é essa, olha, Romanos 8:31, a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Qual é a conclusão? Já que esse menino nos nasceu, um filho se nos deu, e se ele é tudo isso, maravilhoso conselheiro, Deus forte, qual é a conclusão? Agora é a pergunta para a gente, nós estamos caminhando, vocês estão aqui comigo? Então vamos lá, qual é a conclusão de tudo isso? O que é que significa esse Natal? O que é que significa Natal? Tudo isso está acontecendo, qual a conclusão? A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Vamos agora vocês, toda a igreja. Aleluias! Então deixa de medo, deixa de viver espantado, pasmado. Tenha coragem, tenha fé, confie no Senhor e você não será abalado. Te segura nele, porque ele é a rocha inabalável. A conclusão que chegamos é essa: o inimigo foi destronado, o que nos metia medo foi aniquilado pelo poder de Jesus. Então, vamos em frente, porque ele é maravilhoso conselheiro, é Deus forte, mas ele é Pai da eternidade. Isso traz uma tranquilidade, não é? Porque aí a gente não tem susto de nos relacionarmos com Ele. Porque Ele veio, apesar de toda a distância, Ele chegou. E Ele chegou não para condenar, não para que condenasse o mundo, Ele veio salvar. Então a gente tem a chance de se abraçar com Ele, de receber a adoção dEle, e Ele comunica para a gente que a gente tem herança dEle, e Ele nos abraça e nos acolhe. Ele é o Pai da eternidade. Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para
sempre. Então nós não estamos tendo uma relação agora com o divino apenas de momento. Este encontro é definitivo e eterno. Por isso mesmo a Bíblia diz: a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, porque Ele enviou o seu Filho Jesus para reconciliar o mundo com Ele mesmo. E agora, uma vez reconciliados, viveremos eternamente com Ele. Por isso Ele disse: eu virei e os levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. E essa chegada será celebrada com uma festa, e essa festa está descrita no livro do Apocalipse, e o próprio Jesus não se envergonhará de nenhum de nós, pelo contrário, Ele virá nos servir à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Essa festa está programada. Vocês imaginem o preparo dessa festa. Tem gente que não veio hoje porque está preparando a ceia de Natal. É um equívoco, uma pena que você esteja começando pelo Espírito e terminando pela carne, como disse Paulo aos Gálatas. Então, importante demais a gente saber priorizar as coisas espirituais, as materiais. Porque a gente coloca as coisas de Deus em primeiro lugar e as demais coisas Ele mesmo acrescenta. Porque se Ele não acrescentar, ninguém tem. Se Ele não der, ninguém tem. Se Ele não falar, ninguém sabe. Se Ele não se revelar, o seu ouvido não vai ouvir coisa alguma. Porque aquilo que o ouvido não ouviu, ninguém imaginou, coração humano jamais pensou, foi o que Ele preparou para a gente, mas Ele revelou. A riqueza é essa, é Deus revelando apesar da gente. Então o que é que faz um pai? Um pai cuida, um pai zela, um pai protege, um pai alimenta, um pai faz carinho, um pai abraça, acolhe, um pai beija. E o que é que ele faz com a gente? Ele faz isso agora, e Ele vai fazer isso sempre, eternamente. Por isso a Bíblia diz que nós vamos entrar na presença dEle como filhos amados, porque antes dEle vir e tomar o nosso pecado sobre Ele próprio, nós éramos filhos da ira, mas Ele nos transformou em filhos do reino do seu amor. Por isso tem uma casa preparada para a gente, a casa do Pai, onde tem abrigo para todos nós. Ninguém se preocupe. Será que vai ter uma vaguinha para mim? Não te preocupe, porque Ele cuida de tudo. Vou preparar-vos lugar, disse Jesus. Então não te preocupes. Há um Pai eterno. Olha o que disse C.S. Lewis: Cristo não veio tornar as pessoas agradáveis, mas eternas. Amém? Glória a Deus. Não veio só tornar a gente filhinhos agradáveis, mas filhinhos eternos. Onde eu estiver, vocês estarão comigo, e eu vou mostrar a minha glória. Seremos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Seremos, não somos, diga somos. Um equívoco aqui, né? Mas, meus queridos, a plenitude disso está chegando. Oh, glória a Jesus. Mas Ele não é só maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz, tudo que a gente precisa. Paz para viver, paz para dormir, paz para enfrentar as lutas, paz para enfrentar o dia a dia da vida, sim ou não? E Ele chega e diz: o mundo dá uma paz incipiente, enganosa,
ilusória. E as pessoas, quando dizem tem paz e segurança, vem uma repentina destruição, e eles são sempre atingidos, abalados, estremecidos. Não. Aí ele chega e diz: olha que coisa preciosa, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá. Ele estabelece uma paz que é duradoura, é resistente, ela tem durabilidade eterna. Então a gente entra nesta pacificação, não apenas no exterior, mas ela começa no interior da gente, e ela se projeta para a eternidade, ela brota como uma fonte de água viva, jorrando para a eternidade. E a gente tem paz ao ponto de, vivendo nessa travessia que é este mundo, uma travessia muitas vezes difíceis, com uma geografia muito variada, de montanhas e montes e planícies e planaltos e vales, que em desertos, não é? E a gente vai fazendo esta caminhada de modo perseverante, porque Ele vai dando condições a gente de fazer essa travessia com total segurança, com paz, porque essa paz que Ele dá. Quem é essa paz? A gente vai encontrar em Efésios dizendo: porque Ele é a nossa paz. A nossa paz é Ele. Foi o Billy Graham que chegou a dizer: a verdadeira paz não é a ausência de problemas, mas a presença de Cristo. Então é a presença de Cristo, a paz, que o diabo não pode tirar, porque como que ele vai enfrentar Jesus, se Jesus o despojou publicamente de toda a autoridade através da morte na cruz? Mas se Cristo é a nossa paz, e se Cristo habita em nós, porque Jesus disse: aquele que me ama guardará a minha palavra, meu Pai o amará e viremos para Ele e faremos nele morada. Então se Ele mora em nós, se Ele habita em nós, como que o diabo vai retirar a paz que Ele nos deu? Aí a gente vibra, passando por essa travessia difícil, como eu disse, a gente se alegra na esperança, é paciente na tribulação e persevera na oração. Esse é o fundamento. E aí, há sempre alegria no coração onde Cristo habita, porque a alegria está fundamentada nas promessas, promessas eternas. Ah, mas eu não estou vendo a promessa, porque como vai esperar aquilo que a gente já tem? Não, meu filho, aquilo que se vê não é esperança. Nós estamos nos alegrando na promessa, e a promessa é certa, é segura, a gente pode confiar inteiramente, aí a gente se alegra, e porque a gente tem alegria, e tem riquezas, e tem heranças, e tem promessas, e tem os céus, e o nome está escrito no livro da vida. Quando vem as lutas, a gente tem preparo para enfrentar, dizer: é por um pouco de tempo, é um pouquinho de tempo, que há de vir virá, Ele não vai tardar, Ele vai me livrar, esse charco de lodo não vai me engolir, Ele vai me livrar, Ele vai me tirar, e a gente vai orando, e Ele vai livrando, e a gente vai tendo mais experiências profundas com o Senhor da glória. Por isso mesmo, a gente vai crescendo em fé. Tem um hino aí, crescendo em fé, não é? Rompendo em fé. Glória a Deus. Deus nos ajude, nos abençoe. Eu confesso a vocês que eu tive vontade de começar, mas deixa para lá. Queridos, vamos encerrar. Pena que ficou ainda aqui no meio, porque ia começar a eternidade. E quando ele fala que é tudo isso, aí começa a dizer que ele tem um reino eterno, cresce, permanece, não será destruído jamais. Aí vem a convocação, não é?
Submeta-se ao governo de Cristo. Você já se submeteu? Confia em Cristo nas crises. Estou passando uma crise muito grande. Confia nele. Confia porque Ele é confiável. Ele te vê, Ele te sonda, Ele sonda mentes e corações. Ele vê a multidão e está vendo cada um. Busque em Cristo direção e paz. Busque nele. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate a porta, se lhe abrirá. Palavras de Jesus. Então, essa é a rota. Viva com a esperança eterna. Viva feliz. Alegre-se. Estou ameaçado por 1000 coisas, estou inseguro. Tem promessas eternas para você. Mas eu não estou vendo. As coisas visíveis são temporais, as invisíveis são eternas. Glorifiquemos o Senhor. Ele nasceu como menino, nos foi dado como um filho. Busque em Cristo a direção e a paz, porque Ele governa como rei. Nasceu como menino, nos foi dado como filho, governa como rei. Essa seria a segunda parte do nosso sermão. Ele governa, porque o governo está sob seus ombros. E esse governo é eterno. Amém? Se alguém ainda não constituiu Jesus como seu Salvador, como Rei da sua vida, se alguém ainda não abriu as portas do seu próprio coração para recebê-lo, mas se fechou até hoje, e hoje quer fazer a sua entrega pessoal a Jesus, você tem a chance de nos procurar, no final desse culto, entregar a sua vida. Você aí de casa, você do trabalho, você do carro, você também tem essa chance de tomar essa decisão, abrindo o seu peito aí, dizendo: Jesus, este Natal eu quero celebrar com a tua pessoa, dominando a minha vida, como meu maravilhoso conselheiro, o meu Deus forte, o meu Pai eterno e o príncipe da paz do meu coração. Eu me rendo, eu me entrego, eu me abro, eu te recebo, eu te confesso, eu assumo a caminhada, eu estou disposto a seguir os teus conselhos, entregando o meu coração diante do teu pedido. Filho meu, dá-me o teu coração. O que Deus quer é o teu coração. Ele não quer só que você abrace as pessoas, Ele quer que você o abrace em primeiro lugar, porque Ele é o maior amor da nossa vida, o tesouro mais precioso. E quem priorizar qualquer outra coisa a Ele, esse não é digno de ser seu discípulo. Então prioriza Jesus e vivamos o Natal feliz, glorificando e exaltando a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, meus queridos, amados irmãos que acompanham o canal da Igreja Assembleia de Deus Harmonia. Esperamos que essa palavra tenha abençoado a sua vida, a sua família e fortalecendo a sua fé em Cristo Jesus. Compartilhe essa mensagem com alguém que você ama. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações para continuar recebendo os próximos conteúdos. Deixe também o seu comentário. Para nós é uma grande alegria poder ouvi-lo.